Oiê! Olha só, hoje eu quero contar para vocês da minha primeira experiência internacional, pois é, e eu quero falar para vocês o porquê que eu acho que todo brasileiro deveria ir para a Argentina. Pois é. Então, em 2005, eu passei no vestibular para Relações Internacionais, fui estudar na Universidade Católica de Brasília. E aí, meu primeiro semestre, abril, eu fiz 18 anos, e quando foi lá para maio, junho, foi um pessoal na minha sala e ofereceram um pacote de viagem. Eu nunca tinha viajado para fora, era muito jeca. Fazia até aula de espanhol, inglês, sabia falar mais ou menos outros idiomas, mas nunca tinha me passado pela cabeça que eu pudesse ir para fora. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe me prometeu uma viagem para Disney, mas nunca teve condição, eu não tive festa de 15 anos, não tive viagem, nada. E aí passou um pessoal na minha sala oferecendo um pacote de viagem, porque teria um congresso internacional de relações internacionais, que era meu curso, em Buenos Aires. Fiquei mega empolgada, já liguei para minha mãe, falei: mãe, você me deve uma viagem. Não fui para Disney, quero ir para Argentina. Então, na época, eu me lembro, se você pegar nos valores de hoje, seria muito barato, né? Na época, eu acho que ela pagou o pacote uns 2.500 por aí. Passagem, mais hospedagem e o congresso. E aí eu fiquei mega empolgada, porque vocês sabem, né? Primeiro semestre da faculdade é muito legal. E aí a gente foi. Gente, eu passei. Eu tive umas experiências dessa viagem. Foi o que me fez ficar apaixonada por viajar, ser mochileira e tudo mais. Eu sei que escolhi 2 amigas pra gente dividir o quarto de hotel. E fomos. Olha, tenho que dizer pra vocês. O primeiro ponto de se viajar para a Argentina, né? A gente pega a região com mais turbulência na América Latina, eu considero. Toda vez que eu fui para lá, nossa, eu peguei, assim, várias turbulências ali entre o sul do Brasil, entrando na fronteira da Argentina. Gente, foi só eu e mais as minhas amigas no avião, não tinha mais quase ninguém. E a gente foi, tipo, na época eu não tinha trauma de avião, né? A gente foi pulando. Fomos atrás do avião, todo mundo pulando, cada turbulência que dava era uma pulada. E muitas delas também tiveram a sua primeira experiência fora nessa viagem também. E aí o que aconteceu? Me perguntem se eu fui no seminário. Eu acho que eu fui umas 2, 3 vezes, acabei não indo tanto. Fiquei mais passeando, a gente matava muito o congresso para ir passear. Como primeira experiência, eu acho que todo brasileiro deveria viajar para a Argentina como primeira viagem internacional. Por quê? Vou contar para vocês. Primeiro, o voo não é tão longo. É um voo curto, mesmo você saindo ou de Brasília, de São Paulo, ou até mesmo mais Nordeste, é um voo razoavelmente curto, você já consegue ter uma primeira impressão de como é um voo internacional. Segundo, você não precisa de passaporte, você ainda pode usar a sua carteira de identidade, apesar que você ter um carimbo é legal. Sabe? A facilidade, por mais que você não entenda espanhol, não é a mesma coisa que você viajar para um país que se fala alemão, inglês, às vezes a pessoa não sabe o idioma. Outra questão também, o clima. Eu viajei final de maio, início de junho, a gente pegou o inverno, você já chega no país com aquele clima de país internacional. Não é a mesma coisa que você ir para o Caribe, que tem o mesmo clima do Brasil. Outro ponto também, a Argentina é praticamente um pedaço da Europa na América Latina. Cada pedacinho ali de Buenos Aires é muito parecido com a Europa. Você vai ter uma mini experiência mais barata de estar na Europa estando em Buenos Aires. Pois bem, olha, gente, eu vou te falar. A experiência mais engraçada que eu tive nessa viagem é que na época eu era mega crente, e as meninas saíam muito à noite, né? Eu falava: não, vou ficar aqui lendo Bíblia, orando. Graças a Deus. Porque em uma das noites eu tava bem dormindo, meu sono pleno lá, depois de fazer minha oração, minha meditação, me liga uma amiga que estava com a gente no quarto pedindo socorro, porque ela não falava espanhol, e elas estavam numa festa, beberam pra caramba,
e passou a polícia lá e por elas serem de menor, levaram elas para a delegacia. Gente, eu não sei se foi bom ter ficado no quarto dormindo ou se eu devia ter ido com elas, porque essa experiência foi fenomenal. Levaram elas para a delegacia mega bêbadas, uma até caiu, perdeu o sapato, e aí acabou que elas fugiram da delegacia. Por sorte, o policial não pegou o documento delas, e aí elas conseguiram fugir, me ligaram desesperada, querendo que eu traduzisse algumas coisas lá para elas, mas por fim elas conseguiram voltar ao hotel. Não saíram mais para beber no outro dia, porque ficaram morrendo de medo. Olha, a questão é o seguinte, se você nunca foi para fora e você é brasileiro, tem N vantagens de você começar o seu roteiro internacional pela Argentina, em especial Buenos Aires. Então vamos supor, se você pega o centro da cidade, você pode reservar um Airbnb, um hotel. Na minha época isso não existia. O ideal que eu recomendo, que eu sempre vou, compro dólar e troco lá mesmo. Hoje em dia as pessoas usam muito cartão de crédito, né? Você tem essa vantagem da diferença de câmbio ser boa, apesar de que as coisas na Argentina os últimos tempos estão tão caras que mesmo que o câmbio esteja diferente, ainda sai um pouco mais caro. Só que mesmo assim você consegue fazer uma viagem muito mais barata do que você fosse para a Europa, vamos supor, e você tem uma experiência internacional. Então, você fica no centro, você tem vários mercados na rua que você pode ir, qualquer lugar que você ande, você chega em restaurantes bons, cafeterias. Então, assim, qualquer caminhada que você fizer já é um ambiente diferente que você pode estar visitando, que você pode estar conhecendo. E é cultura. A Argentina é cultura totalmente. Eu vou falar para vocês os lugares que eu estive nessa primeira viagem que eu fiz. Foi aonde eu me apaixonei por viajar. Eu tinha acabado de fazer 17 anos, nunca tinha tido nenhuma experiência fora, sabe? Estava totalmente crua. Eu acho que eu não aproveitei tanto a viagem quanto deveria, porque eu era muito crua. Eu tinha medo, às vezes, de sair e tudo. Só saía se tivesse acompanhada, então eu perdi muita coisa. Mas aprendi muito. Os lugares que eu tive, eu fui na Casa Rosada, que é o centro político ali de Buenos Aires. Muita cultura você tem. O Caminito, eu fui também. Avenida 9 de Julho. Se você pega a Avenida 9 de Julho ali para caminhar, gente, isso aí já é um passeio, você não precisa gastar nada. Você pode sair do hotel, passar o dia inteiro caminhando, parando nos restaurantes, cafeteria, você vê o que sai mais em conta para você. O obelisco, você já vê o obelisco. Você pode também, como transporte, tanto usar metrô como ônibus, que relativamente eu acho seguro. Uber é um pouco mais caro, né? Mas fica dentro do orçamento de cada um. Fui na livraria também do Ateneu, não fui no teatro, fui na livraria. Um outro lugar também, às vezes pode ficar um pouco mais afastado, mas vale a pena também, é o Puerto Madero, fui também. Lá você tem atrações à noite também, é um mega passeio. Outro lugar também, a Recoleta. Puerto Madero, Recoleta. Essas ruas aqui, olha só, a Rua de Palermo, tem umas árvores lindas que você só vê lá. É muito típica da região, um frio ali. Você tem passeios na rua que são mega em conta, sabe? O gasto maior que você vai ter é a passagem, a hospedagem e a alimentação. O resto, se você for animado de caminhada, você conhece muita coisa ali em Buenos Aires. E você tem uma primeira impressão do que é viajar para fora. Sem contar também na questão da facilidade de você já ter... Os argentinos, eles já são acostumados a lidar com brasileiros ali no país. Agora, em relação à comida, outra coisa também. Olha, você só come ruim em Buenos Aires se você não andar, olhar direitinho, porque é tudo muito gostoso. O doce de leite, você não precisa comprar um doce de leite necessariamente caro, um Havana da vida. Tem outras marcas que são uma delícia. Alfajor, você tem a Media Luna, que é um croissant. Olha, tinha uma coisa que eu ficava feliz, todo dia no café da manhã, todo hotel tem uma Media Luna, que é um croissant pequeno, menorzinho assim, médio, né? Com doce de leite argentino, é o meu favorito. Se eu puder, eu fico comendo só isso. Com um cappuccino, um café com leite, aquela Media Luna com doce de leite argentino, olha, gente, vou te falar, é muito bom. Outra coisa também que você acha muito boa em Buenos Aires é a pizza, a empanada, tudo que tem massa, com molho, com queijo, é muito bom lá e você tem várias opções de diversos valores, pasta,
massa, né, italiana, muita coisa gostosa, carne muito boa, hambúrguer. Então, assim, você tem opções muito boas. Se você vai estar viajando de casal, melhor ainda. Eu realmente recomendo que vá na época do frio para você ter a experiência do frio. Você chegar lá e dar aquele choque de você estar em outro país. E é isso, pessoal. Eu acho que todo brasileiro deveria ir para a Argentina, principalmente se for a sua primeira viagem. Vai para Buenos Aires, que você já vai começar a ter um gostinho do que é viajar para fora. E essa foi a minha primeira experiência. Eu fiquei 5 dias nesse congresso da universidade em Buenos Aires. Passei muita coisa divertida com as meninas. Foi em 2005, eu não lembro de tudo. Essas são as recordações que eu tenho, não tenho mais nenhuma foto, mas essas são as recordações que eu tenho da minha primeira viagem internacional, que foi para Buenos Aires, e foi, foi legal e eu recomendo. E é isso, pessoal. Eu queria gravar esse vídeo para falar para vocês do start, de tudo que eu quero abordar aqui nesse canal, que são as viagens também, essa questão cultural e as minhas aventuras e tudo mais. E tudo começou nessa viagem da faculdade, quando eu comecei a estudar. Foi quando eu realmente vi que eu gostava daquilo mesmo. Muito obrigada para você que ficou aqui até o final do vídeo. Agradeço. Se você puder se inscrever, curtir, compartilhar, você é muito bem-vindo. Qualquer informação também que vocês quiserem acrescentar, colocar aqui, quem já foi para Buenos Aires e já teve boas experiências ali, más experiências também para a gente poder aprender. Muito obrigada. Até o próximo conteúdo. Um mega beijo. Hasta luego. Hasta luego. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Me gusta la gasolina. Dame.